Olá a todos, sou Jaqueline Almedo. Fiz em conjunto com o Nemésio esse trabalho para esse tema tão relevante, tão importante, né, na questão de cidades resilientes. E o nosso trabalho dá foco no tema de cidades inteligentes. Nós fizemos sobre planos diretores, bases para avaliação ambiental estratégica. Então, antes de mais nada, é interessante a gente ressaltar que essa ideia de crescimento, ela não acompanha a questão da qualidade de vida, diferente do que algumas pessoas pensam, né? Não significa que quanto maior a cidade, maior qualidade de vida os moradores terão. Muito pelo contrário, em alguns casos, né? As cidades começam a crescer sem um planejamento urbano e, por fim, acaba afetando negativamente nessa qualidade de vida. É por isso que é tão abordado, e até mesmo esse nosso simpósio, nós estamos abordando essa questão da sustentabilidade urbana. Muitos autores também foram levantados nessa questão que falam sobre isso, e é um processo de planejamento urbano com uma nova ótica que é proposto. É por isso que nós precisamos começar a ter esta nova ótica em relação ao planejamento urbano. Como a gente sempre fala, tem aquele tripé da sustentabilidade, né? Muitas vezes é esquecido, é uma lacuna que fica em relação ao meio ambiente. A gente fala do social, a gente fala do político, do econômico, mas o meio ambiente fica um pouco de lado, ele fica, se houver tempo, se a gente conseguir, mas a gente não consegue falar. De uma certa forma, se a gente pensa no social, no político, no econômico, a gente também teria que estar pensando automaticamente no meio ambiente, pois é como se fosse um tecido, né? Estão entrelaçados, não tem como desfazer de uma coisa ou de outra. Para que o social esteja bem, é preciso que todos os outros fatores também estejam bem. Político, econômico e o meio ambiente. Então, o plano diretor ele foi escolhido como um instrumento nesse trabalho pelo alto grau de importância e influência que ele tem no desenvolvimento do município, né? Então, ela é uma ferramenta capaz de realizar um urbanismo que seja mais voltado para os aspectos ambientais. Então, qual é o nosso objetivo com esse trabalho? É poder analisar como que o planejamento urbano pode incorporar a AE, que é a Avaliação Ambiental Estratégica, com o foco sempre no uso e ocupação do solo desse trabalho. Então, aí, propor subsídios para que essa AE de planos diretores municipais, como que possa estar atuando, né, nessa questão do instrumento de plano diretor, já propondo alguns subsídios. Então, foi elaborado um estudo de caso, tendo como objeto os planos diretores de Araraquara, 2005 e 2014, que é a sua revisão. De forma geral e bem rápida, o planejamento urbano, a gente já sabe que ele está fundamentado, né, na lei federal do parcelamento do solo. Com isso, o que ela traz? Visa o desenvolvimento da cidade de uma forma a se costurar o novo tecido urbano à estrutura já existente. A gente também se pautou muito no Estatuto da Cidade, onde ele também tem essa questão do planejamento urbano voltado para o direito das cidades sustentáveis e da participação social. O Falkowski, em questão ao Estatuto da Cidade, ele elenca assim, alguns pontos que eu achei importante trazer aqui para essa abordagem, como ter a participação social ativa, essas condições de debate, não só falar que vai ter uma participação social, mas trazer condições para que isso aconteça de fato, de forma que inclua todos, né? De forma que inclua desde os mais carentes até os mais influentes, pessoas que os representem e que eles mesmos estejam participando disso, né? Para incorporar princípios técnicos e políticos. O plano diretor ser reorientado a partir dos instrumentos urbanísticos estabelecidos no Estatuto, né, no Estatuto da Cidade. E então, a partir dos impactos da cidade e das agendas ambientais, propor novos métodos urbanos e inovações na gestão ambiental. Os planos diretores municipais, eles estão fundamentados, eles estão pautados no Estatuto da Cidade, e ele foi escolhido para esse trabalho.
como já foi citado, porque ele tem essa habilidade em minimizar as dificuldades e diversidades que são exclusivas de cada cidade. Da mesma forma que ele é de cada cidade, ele também tem cada plano diretor, ele pode contribuir na questão de identidade de cada cidade, de cada município. Então é por isso que aqui a gente apresenta um estudo de caso, porque é pontual, né? Cada cidade tem as suas características, tem as suas fraquezas, as suas forças. Então é por isso que ele é interessante para essa questão, porque ele pode resolver, né, de uma certa forma para cada cidade conforme as suas necessidades. E também os subsídios eles acabam trazendo de uma forma geral o que pode ser feito para as outras cidades. O plano diretor também tem essa visão de diversidade cultural, econômica e social, que foi o que eu acabei de dizer, né, como parte de suas características, possibilitando a inclusão e participação social nas políticas públicas que estão voltadas ao desenvolvimento sustentável. Então, a avaliação ambiental estratégica, o que é, né? Ela é diferente da avaliação de impacto ambiental. Então, antes de mais nada, ela está estabelecida na Comunidade Europeia, na diretiva, e ela se aplica para PPPs. Diferente da avaliação de impacto ambiental, a avaliação ambiental estratégica vai focar na raiz dos problemas e não nos sintomas. A avaliação de impacto ambiental, como a gente já sabe, já é do nosso conhecimento, ela vai atuar nos sintomas do problema, né? Então, por exemplo, pobreza, qualidade do ar, né? Essas questões, perda de diversidade, qualidade da água, tudo são coisas que a avaliação de impacto ambiental vai analisar. Então, a avaliação, a AIA, ela é voltada para empreendimentos, projetos, enquanto que a avaliação ambiental estratégica, a AE, ela se volta muito mais para a raiz dos problemas. Então, ela vai olhar os objetivos, as mentalidades, questões sociais, questões econômicas, potenciais. Por isso que ela é ideal para que a gente use, por exemplo, um plano diretor. Então, até nisso, o Miller comenta que ela é um instrumento que vai auxiliar nessa questão dos impactos cumulativos e sinérgicos com uma visão macro. Ou seja, agora eu estou olhando para uma cidade, para algo macro, algo maior, e não para um empreendimento específico. Ela também é importante ressaltar que ela não tem uma metodologia exclusiva, mas sim que ela é como uma matriz de ferramentas que compõem diferentes tipos estratégicos da elaboração, sendo útil dessas PPPs, né? Então, ela é útil para desempenhar a necessidade de cada particularidade, como já foi dito antes. E ela é uma ferramenta excelente para nortear o plano diretor nas tomadas de decisão. Então, Brown e Terrible também levantam essa questão. Por ela ter esse foco macro, por ela ter esse foco na raiz dos problemas, né? Ir em políticas, planos, programas, então ela é interessante para o uso do plano diretor. Como o trabalho aconteceu? Então, ele é um estudo de caso, como já foi dito, ele teve como objeto de estudo o plano diretor de Araraquara de 2005 e a sua revisão 2014. E por que foi escolhido esse plano? Pelo fato do plano de 2005 ele abordar muitas questões ambientais, ele ser formulado de uma forma interessante para as questões ambientais e na sua revisão ele sofreu muitas alterações, o que implicou na perda considerável dessas questões que foram levantadas em 2005. Então, é um objeto muito interessante de ser estudado e analisado nesse quesito. A princípio, nós partimos de uma revisão de literatura, já delimitando o nosso foco, que seria o planejamento urbano, a sustentabilidade, os planos diretores municipais de forma geral e a avaliação ambiental estratégica, a legislação, tudo que permeia essas questões.
A partir disso, foi levantado um quadro 1, que é um quadro de recomendações. Ele está em ordem cronológica dos autores, todos eles comentam sobre esses pontos, esses temas delimitados, e são considerados, são autores de grande influência nessas questões. Então, a partir dessa base que a gente construiu, essa estrutura construída, a gente pôde ler os dois planos, né? Ler o plano de 2005 e ler o plano de 2014, a sua revisão, já com os olhos desse quadro, dessas recomendações e desse conceito. Então, a partir dessa leitura e análise do plano diretor, a gente conseguiu criar um quadro 2 juntamente com algumas coisas que nós extraímos das recomendações. Então, o quadro 2, que é o nosso resultado, ele vai trazer aspectos e atividades relevantes principais que visam a AE de planos diretores municipais de forma geral e principalmente para o objeto de estudo, que é o de Araraquara. Então, como que acontece? A partir dessas recomendações, foi possível levantar alguns temas estratégicos pertinentes ao uso e ocupação do solo. Então, dentro dos temas estratégicos levantados das recomendações, a gente conseguiu elencar aspectos e atividades que sejam relevantes nessa questão de uso e ocupação do solo. Então, o quadro 2 ele é composto por aspectos que venham das recomendações, do plano de 2005 e do plano de 2014. A partir então desse quadro, foi feita uma análise e discussão, e a partir da análise, a gente conseguiu levantar alguns subsídios para a AE do Plano Diretor de Araraquara, bem como para planos diretores municipais, de forma geral. Então, os resultados de discussão. Aqui nós temos o quadro 1, onde foi dito que foi elencado, né, que foi colocado de forma cronológica autores de grande influência nessa questão e as suas recomendações, os seus conceitos sobre os temas que foram delimitados para chegarmos nesses resultados. Então, aqui de forma geral, depois vai ser melhor para ver no artigo, né, que também vai estar disponível, mas aqui de forma geral, só para a gente contextualizar, o quadro 1, colocado desde 1957, e aí a gente foi trazendo até a atualidade o que é falado sobre essas questões, o que já foi estudado, o que já foi encontrado, para que a gente não fique dando volta no mesmo lugar, mas para que nós consigamos utilizar toda essa pesquisa, todo esse movimento, tudo que foi feito, tudo que é falado, desde ali, né, de Le Corbusier, 1957, até a gente chegar na ONU 2019. A gente tem um artigo muito interessante, especialmente de Araraquara, também de 2020. Então, poder absorver tudo isso e então trazer um embasamento para que a gente possa discutir, à luz de todo esse conceito e esse conhecimento, o plano diretor, o porquê que foi sofrida tantas alterações e como a gente pode melhorar, como a gente pode trazer alguns subsídios para que cada vez mais a gente chegue num desenvolvimento um pouco mais sustentável, né? A gente sabe que tudo é um processo e um progresso. Então, no quadro 2 aqui dos resultados, que é aquela junção, né, que eu expliquei na metodologia, eu deixei a legenda aqui para cada tema, para a gente não se perder, caso alguém tenha interesse de estar olhando aqui enquanto eu explico, né? Então, o que está pintado em amarelo, relembrando, é o que veio da literatura, da revisão bibliográfica e do quadro 1. São os conceitos, né, as recomendações, só que agora elencados e sintetizados, né, para cada tema. Em azul, o que foi excluso de 2005. Lembra que 2005, né, sofreu a revisão em 2014. Então, em 2005, muitos aspectos foram exclusos e aspectos interessantes voltados para essa questão ambiental. Então, aqui na questão de saneamento, aspectos que foram exclusos e que de grande valia. E em 2014, aspectos inclusos. Então, aqui a gente pode ver que na questão do saneamento ambiental, alguns aspectos da ONU,
eles foram bastante trazidos nessa questão, né? Então, a maior parte das questões elencadas nesse aspecto do saneamento, ela é recomendada sim pela Organização das Nações Unidas. E isso é muito importante porque são estruturantes para a governança das atividades propostas. É importante ressaltar que isso é um fator positivo, né? Porque, segundo Costa e Vasquez, né, os autores eles dizem que os problemas de infraestrutura anulam a sustentabilidade. E isso ele é um fator positivo devido a uma tal de inclusão de um cinturão verde no plano. Então, essa inclusão, né, dessa abordagem acabou trazendo fator positivo. E isso caminha junto com a questão de Howard, né, o que Howard traz sobre cidades-jardins e também as propostas da AI, né, que, de acordo com o IASA, é promover o crescimento inteligente em nível setorial, local, regional e até mesmo nacional. Já na mobilidade urbana, o que a gente pôde encontrar lendo os planos diretores, a gente notou uma menor abordagem em vários aspectos, né? Então, a gente percebe que o plano diretor de Araraquara foi altamente influenciado por um zoneamento rígido e monofuncional, né? Então, quando isso começa a ser ajustado, é possível trazer uma maior abrangência da diversidade, é possível incluir toda a comunidade, é possível apresentar alternativas sustentáveis, né, segundo ressalta Rogers e Silva e Romero, dentro de Silva e Romero. Também, para essa questão do plano diretor de 2014, esses aspectos também foram influenciados pela exclusão de outros, ou seja, acontecida essa revisão em 2005, ele seguiu em questão de uma cidade mais fragmentada, né? Essa questão da cidade que o Harvey critica muito, né? De cidade fragmentada. E que em questão à cidade fragmentada, ele propõe o conceito de comunidades urbanas finitas, a fim de deter essa expansão territorial que, de certa forma, acaba sendo desnecessária. As boas práticas da AE, elas trazem essa questão de que a questão de evitar as mudanças no espaço, né, no solo, em prol de que, entendendo que elas acabam trazendo esses aspectos negativos. Algo importantíssimo a se citar aqui é o Menzori, Gonçalves e Kellner, de 2019. Eles foram feitas aqui, nesse artigo de 2019, uma análise com o Sistema de Informação Geográfica e eles chegaram à conclusão, para Araraquara, chegaram à conclusão que toda essa fragmentação que a malha urbana de Araraquara sofreu, ela tem por trás uma estratégia especulativa imobiliária. E o que isso acontece? E isso, lendo este artigo, também clareou muito a questão enquanto era lido o plano diretor de Araraquara e muitas coisas se esclareceram. Então, essa estratégia especulativa imobiliária que causa essa fragmentação da malha urbana acaba também sobrecarregando o sistema viário e afetando diretamente na sustentabilidade e na qualidade de vida das pessoas que moram ali. A paisagem urbana, é bom ressaltar, né, que a Kanashiro sempre diz, né, da necessidade de se posicionar em questão à deteriorização do tecido urbano, porque uma vez que esse tecido ele é destruído, ele é desfeito, ele acaba perdendo, a cidade acaba perdendo a sua identidade. E isso é um aspecto que foi pouco abordado nesse plano de 2014, né? No sentido de visar uma promoção para novos usos aos vazios urbanos e reabilitar a ocupação dos edifícios degradados. Um fator positivo foi a questão de abordar a inclusão de áreas verdes
em bairros mais periféricos e próximo a residências, né, que segundo Cullen, ele ressalta que esses são objetivos importantes também para a qualidade de vida dos habitantes, né, da cidade. Trazer essa proximidade, né, para que não fique tão afastado, para que as pessoas não sejam excluídas de uma certa forma, mas isso a gente vai ver em outros temas também, de forma que acaba se contradizendo. Aqui nos recursos ambientais, no tema dos recursos ambientais, a abordagem ela foi adequada nessa questão no tocante da conservação ambiental e da promoção de biodiversidade devido a esse cinturão verde. Mas, de novo, esse artigo de Menzori, Gonçalves e Kellner chegou à conclusão que a ocupação do solo ele percorre em direção às nascentes. Mesmo que no plano ele tenha alguns aspectos que sejam relevantes, na realidade foi encontrado que a partir de mapas do SIG, de sistemas de informação geográfica, uma grande ocupação do solo acontece em direção às nascentes do Ribeirão das Cruzes e Ribeirão do Ouro. E isso reforça aquela questão, né? Reforça a questão de interesses especulativos do mercado imobiliário. Então, esses interesses são colocados acima da conservação ambiental. O Costa também diz que a mudança do solo pode resultar em aspectos negativos na hidrologia, na morfologia e vegetação. Então, o estímulo a outras atividades sustentáveis, a pesquisa científica em meio ambiente também não foram pautados devidamente, muito menos com um aproveitamento sustentável de recursos naturais. Uma vez que a gente compreende que a AE traz para a gente que as questões políticas, econômicas e sociais também caminham em prol a um desenvolvimento sustentável. Na habitação, no tema habitação, foram apresentados aspectos voltados ao atendimento das demandas habitacionais. No entanto, não estão condizentes totalmente com as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é proposto na Agenda de 2030 da ONU. Então, o que as ODS recomendam? A inclusão e foco em grupos vulneráveis também, tornar os assentamentos mais seguros, resilientes e sustentáveis. A ABNT e Moraes também, eles falam sobre os equipamentos urbanos e infraestrutura. É fundamental a existência de equipamentos urbanos e infraestrutura e não nós simplesmente jogarmos um loteamento com habitações de interesse social sem que haja todo esse amparo, né, toda essa questão de trazer a malha urbana e não algo que está fora do que toda a cidade propõe. Então é ressaltado que para atender às demandas habitacionais é necessário focar também na morfologia da cidade. É considerar a inserção de tais habitações com o amparo de equipamentos urbanos comunitários e de uma infraestrutura adequada. Senão, consequentemente, mesmo que eu tenha aqui nos temas de mobilidade urbana aspectos altamente relevantes, altamente positivos, mas aqui eu falho com a habitação, de certa forma eu vou acabar falhando com a mobilidade urbana. E falhando com a habitação, eu também falho com a sociedade. E se a sociedade acaba tendo falhas, automaticamente a economia também. Então é como um jogo de dominó. É por isso que foi elencado temas estratégicos, porque um entrelaça com o outro na questão do uso e ocupação do solo, né? Então um tem a ver com o outro. Então, de que adianta a gente suprir as demandas habitacionais? De que adianta a gente propor, nem que se fosse construções sustentáveis, de uma boa qualidade, se elas estão fora dessa morfologia da cidade? O quanto que elas vão ter que se deslocar para chegar num centro? Se é uma cidade fragmentada, se é uma cidade sem diversidade de usos. Então, a mobilidade acaba
sendo afetado de toda forma. Mesmo que eu construa um sistema, uma ciclovia, um sistema de ciclovia, ele vai acabar sendo falho também, porque a distância a se percorrer é muito grande e acaba afetando a qualidade de vida da pessoa. Não se torna fácil para ela se deslocar, para ela participar da cidade como um todo. Outro ponto interessante também a se trazer é lembrar de que as favelas, elas não são inseridas legalmente na cidade. E aí como fica? Né? Então o interessante é a gente pensar que elas acabam ficando sem esse auxílio técnico e jurídico e também sem os investimentos urbanísticos. Qual seria a nossa solução para isso? Né? Isso acaba contrariando os R's urbanísticos da cidade de Jardim que Howard menciona. Mas a AE se posiciona mediante essas questões com as suas boas práticas como uma alternativa para processos de decisão mais democrático, podendo prevenir desocupações forçadas e ser ágil nessa adequação das políticas habitacionais dentro do contexto em que elas estão inseridas, né? Por ser uma ferramenta que ela tem essa formulação, ela tem essa capacidade criativa de formulação e reformulação das PPPs. A sociedade, o tema sociedade se encontra deficiente em relação à motivação e participação social sem distinção, né, que ainda a gente vai pegar lá no que Falkowski diz na relação do Estatuto da Cidade. Então, acaba sendo deficiente nessa questão, sem distinção nas tomadas de decisão. Né? Então, o poder decisório ele não é transferido ao público nessa questão. Então, trazendo esse planejamento urbano democrático. O partidário, então, menciona que a motivação e participação social tem tudo a ver com um planejamento urbano democrático. Santos também afirma que é crucial para que uma cidade seja saudável, ela se reconheça como parte da identidade. Então, aí a gente vai parar lá no tema de paisagem urbana que foi comentado, né? Da cidade fragmentada, dos vazios urbanos. Se essa cidade vai perdendo a identidade, de certa forma, ela vai deixando de ser uma cidade saudável. Ela perde a identidade, então ela também acaba perdendo o sentimento de zelo e maximizando essa insegurança. Uma vez que você se sente parte da cidade, você minimiza essa questão de insegurança. Então, esses aspectos foram parcialmente abordados pelo Plano Diretor de Araraquara, devido à relação que um tema possui com o outro, né? Essa costura, esse entrelaçamento. Então, se a gente erra em um, a gente acaba errando em outros, e é isso que é pensar num planejamento urbano sustentável, é como um dominó, uma peça de quebra-cabeça que não pode faltar, senão vai ficar incompleto, né? Na economia, a deficiência da abordagem do plano diretor é em relação ao estímulo das variedades de atividades no tecido urbano, que também foi comentado na sociedade, que também foi comentado na mobilidade urbana, que também foi comentado na habitação. Então, a Kanashiro, ela levanta que esse estímulo a variedades do tecido urbano, ele acaba... quando ele acontece, realmente ele proporciona um envolvimento real e ele desenha a cidade pensando em todos, né? Então, em contrapartida, o crescimento horizontal dos empreendimentos que não são contidos acaba causando uma segregação social e desestrutura a identidade da cidade. A gente cai de novo na identidade, que foi citado também nos outros temas, da cidade, e acaba causando um cenário de contraste hostil. Silva e Vargas também mencionam e reportam esse cenário na questão do mercado imobiliário, que já foi levantado como resultado de pesquisa do artigo de 2019 das autoras que foi citado aqui, e a Gonçalves e Carvalho também citam essa questão aqui em 2020. Silva e Vargas já falava disso ainda, né, sobre a questão do mercado imobiliário, que eles impõem lugares
carentes de infraestrutura, lugares que estão sem infraestrutura, sem equipamentos urbanos suficientes e adequados para uma parcela da população, e é uma parcela considerável, e acaba privando essa parcela de equipamentos que garantem uma melhor qualidade de vida. Então, a Gonçalves e Carvalho também citam, de 2020, que foi encontrado em Araraquara que esse crescimento da quantidade de imóveis e grande número de lotes produzidos, ele trouxe uma alta concentração de novas áreas loteadas, só que distantes do centro urbano, e isso implica diretamente na economia da cidade e resulta, sim, num desequilíbrio econômico e custos elevados da infraestrutura. Então isso é pontual de Araraquara, mas a gente também vai ver essa cena se repetir vez após vez em tantas outras cidades, né? O que a AE tem a ver com isso, né? Sanches e Partidário levantam que a AE pode sim contribuir no tocante à economia, pois ela fomenta a cooperação institucional, ela fomenta esses diálogos que possam evitar conflitos e influencia diretamente na formulação e a reformulação, das PPPs quando necessário. A boa abordagem do Plano de 2014 nesse tema da economia se deve sim às proposições de ações do cooperativismo e de pesquisas e métodos que fortaleçam o desenvolvimento em diversos setores da economia e acabam barateando materiais e obras públicas. E aqui, para a gente finalizar os temas nas políticas e ações, de forma geral, foi abordado adequadamente os seus respectivos aspectos, e foi abordado de uma forma clara, de uma forma em prol a esses quesitos, as questões ambientais. Mas acaba falhando nessa questão de estruturá-los estrategicamente, trazer essa correlação e a integração também dos diversos temas, lembrando do que o Williman levanta, essa questão e ações políticas de cunho ambiental é um fato essencial e é um direito de terceira geração. Então, em outras abordagens, em outras deficiências de abordagem que foram encontradas são a não consideração da própria AE. E isso é algo que está sendo proposto aqui por nós, mas mesmo assim a gente já tendo a ideia de que não teria sido incluído essa questão da avaliação ambiental estratégica, é um fator importante a ser levantado. Então não foi considerado a AE e automaticamente também acaba não tendo esse monitoramento, Um dos focos da AE é criar esse monitoramento, tanto para as questões ambientais e até mesmo avaliações das mesmas. Acaba também que a AE acaba consistindo em trazer o potencial do planejamento urbano. Então, em suma, o que a gente conclui é que o plano de 2014 ele excluiu uma parcela de tópicos relevantes que norteavam o plano diretor no sentido do desenvolvimento sustentável. Então, mesmo que tenha sido bem elaborado o 2014, ter excluído essas questões, ele acabou desamarrando outras questões que estavam apoiadas umas nas outras, criando esse caminho para uma cidade um pouco mais sustentável. E isso eu acho importante também trazer à luz o artigo da Gonçalves e Carvalho desse ano de 2020, que essas alterações que elas encontraram e tem tudo a ver também com o que nós trouxemos aqui neste trabalho, essas alterações sofridas no plano diretor de Araraquara, elas tiveram o intuito de alterar o zoneamento urbano a fim de favorecer a especulação imobiliária, determinando um processo de produção espacial segregativo e negativo à população e ao meio ambiente, automaticamente, consequentemente, influenciando altamente na qualidade de vida, que a gente vê que é um fator que perpassa
todos os temas, é um fator que está presente em todos os temas e tenho certeza que não só na questão do uso e ocupação do solo, como tantos em outros, que é aqui o foco, né, o uso e ocupação do solo. Mas é algo que não tem como separar quando a gente fala de planejamento urbano sustentável. A partir disso, então, é apresentado aqui as bases para a avaliação ambiental estratégica do Plano Diretor Municipal de Araraquara, mas também para planos diretores municipais de forma geral. Então, em questão ao uso e ocupação do solo, esses subsídios e atividades foram definidos em função dos resultados anteriores, dos resultados comentados agora. Recomenda-se, portanto, o quê? A questão, no tocante ao uso e ocupação do solo, contar com políticas e planos correlatos, ter esse embasamento legal, posturas e regulamentos, considerar o zoneamento ambiental e o zoneamento econômico e ecológico, trazer esses estudos de biodiversidade, estudos hidrológicos, sempre como bases de referência para poder estar montando ou revisando, né, as políticas, planos e programas. Ter a gestão e condições do saneamento no município, né? Então, trazendo esse uso racional, reaproveitamento da água, em questão da drenagem urbana, resíduos sólidos, tratamento de esgotos. As habitações acessíveis e suprir as demandas, mas de acordo com o suporte técnico jurídico para autoconstruções e também de viés sustentável. Inibir essa questão da especulação imobiliária com regulação e também mecanismos. A gente sabe que não é tão simples assim quanto a gente escreve, mas é por isso que são propostas ações e são propostos instrumentos que possam auxiliar e tornar um pouco mais claro essas questões de como podemos nos direcionar e nos nortear agora. Também a inclusão de habitações de interesse social no desenho urbano e apoio aos grupos vulneráveis, adotar tecnologias limpas e sistemas operacionais inovadores também em relação à mobilidade urbana, incluir todas as classes e que elas também sejam facilitadas por mecanismos de representação, trazer essa participação social, mas pensando na inclusão de todas elas, né? Descobrir o centro. Então, quando a gente fala de revitalização e inovação da cidade, a gente fala de redescobrir o centro, na questão também de suprir as necessidades, os equipamentos comunitários, valorizar sem perder a modernidade da cidade, incentivar o uso e os vazios urbanos, dentre outras coisas, quanto verificação, a abordagem de sustentabilidade nos planos diretores, esse monitoramento, né, em relação ao uso e ocupação do solo. Também é importante ressaltar. Então, de uma forma geral, para não prolongar muito, essas são as bases colhidas a partir das discussões e das análises feitas à luz dos autores elencados e dos temas delimitados. O que a gente conclui com isso? Então, por se tratar de um estudo de caso, a gente classificou em dois aspectos, o geral e o pontual. Por quê? A avaliação ambiental estratégica para planos diretores municipais pode ser usada de forma geral. Então, o que a gente encontra de forma geral aqui é que a metodologia utilizada aqui neste trabalho, ela pode sim também atender os planos diretores municipais de forma geral, né? Lembrando que para o uso e ocupação do solo, os temas levantados, as questões abordadas foram pensadas no aspecto de uso e ocupação do solo. E em outros aspectos, a gente tem que pensar que cada cidade tem as suas características, né? Não é uma receita de bolo o planejamento urbano, mas para essa relação do uso e ocupação do solo, essa metodologia utilizada vai atender muito bem os planos diretores de forma geral. Os temas levantados também, eles podem ser utilizados em análise de uso e ocupação do solo, como eu acabei de dizer. Os aspectos qualidade de vida, que eu comentei, sustentabilidade e embasamento legal, eles perpassam todos os temas. Então, eles devem ser considerados imprescindivelmente em uma AE de um plano diretor, quando a gente fala do uso e ocupação do solo.
Agora, pontualmente, né, para o nosso estudo de caso, o que a gente coleta aqui? Que o plano diretor de 2005, ele sim tinha muitos aspectos relevantes em direção a um processo de urbanização sustentável, mas que o de 2014, a sua revisão, ele fez uma exclusão de grande parcela desses aspectos e acaba fazendo com que os que foram mantidos perdessem a força, né? Como já foi comentado, eles estão apoiados um no outro, eles estão entrelaçados, então falta essa conexão com o aspecto, com os que foram exclusos. Então, os que ficaram, mesmo que sejam bons, mesmo que estejam norteando para um desenvolvimento sustentável, pensando nessas questões de qualidade de vida, de sustentabilidade, do embasamento legal, eles acabam perdendo força, digamos assim, em detrimento a essas exclusões de aspectos que também eram relevantes e faziam uma conexão. Então é legal pensar nisso da cidade como um organismo, como sendo orgânica e fluida, né? Em 2014 a gente vê essa inclusão do cinturão verde, que ele acabou agregando a sustentabilidade urbana. Mas é importante lembrar que é preciso ver se realmente existe esse cinturão verde, né? Se ele não é uma política morta, se ele realmente existe ou se ele apenas tomou um outro nome na sua revisão. Ter esse monitoramento do plano diretor, que é o que a AE propõe, né? Monitorar essas questões e também nortear, o que a AE poderia fazer a partir disso, nortear o processo decisório futuramente, discutir oportunidades e riscos ambientais e as opções de desenvolvimento urbano. Antes de finalizar, é legal comentar também que o que os autores propõem sobre a AE. Eles dizem que o interessante é que a AE aconteça juntamente no processo de decisão, né, das políticas e não depois, para que ela possa nortear, para que possa até mesmo prevenir certos impactos. Mas o que acontece aqui? Que o plano diretor já existe, ele foi analisado a partir de políticas, planos e programas já existentes. É interessante do mesmo jeito, pois ele pode subsidiar numa revisão, que é a nossa intenção aqui com esse trabalho, trazer essas bases, esses subsídios para uma revisão. Mas o interessante também é que ele aconteça antes, se possível. Mas como nós sabemos que é algo novo para nós, assim, a avaliação ambiental estratégica, então ela pode também ser utilizada nessa questão, como foi aqui nesse trabalho. Aqui são as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação, mas tem muitas outras que estão no artigo, que a gente pode ver lá, caso alguém queira consultar os autores mencionados dos temas ilimitados. E eu termino com uma frase do livro A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, que é: o urbanismo é a tomada do meio ambiente natural e humano pelo capitalismo, que ao desenvolver-se em sua lógica de dominação absoluta, refaz a totalidade do espaço com seu próprio cenário. Eu agradeço, é uma alegria participar de um simpósio tão relevante, tão importante para essa nossa área. Muito obrigada.